Olá, aventureiros do desconhecido. Hoje vamos mergulhar em uma história de gelar a espinha, uma que vai fazer vocês questionarem a linha que separa o real do inexplicável. Preparem-se para a lenda do navio fantasma Alvorada e o sinal de socorro que ecoa através do tempo. Imaginem um cargueiro, o Bravura, lutando contra uma tempestade monumental no meio do Atlântico. Ondas gigantescas se chocam contra o casco e o céu é rasgado por relâmpagos. Na sala de rádio, Henrique, um jovem oficial, está tentando encontrar qualquer sinal de civilização em meio ao caos. Ao seu lado, o capitão Nogueira, um homem endurecido pelo mar, observa o radar com olhos de águia. A única coisa que se ouve é o rugido da tempestade e o chiado constante do rádio. Até que, de repente, uma voz rompe a estática. É fraca, desesperada. Aqui é o navio Alvorada. Socorro, estamos afundando. Por favor, alguém nos ouve? A voz é cortada pelo chiado, mas a mensagem é clara. Henrique pula da cadeira. Capitão, pegamos um sinal de socorro. O coração dele dispara. Em uma noite como essa, um pedido de ajuda é uma sentença de morte. O capitão Nogueira se aproxima do rádio, o rosto sério. A voz repete a mensagem, e desta vez, Henrique consegue anotar as coordenadas. Elas os colocam perigosamente perto de uma zona de recifes, ainda mais com a visibilidade quase nula. O capitão olha para o mapa, depois para a tempestade lá fora. A lei do mar é clara. Um pedido de socorro nunca é ignorado. Mude o curso, Henrique. Ele ordena com uma convicção que não deixa espaço para dúvidas. Se tem gente lá, não vamos deixá-los para morrer. Enquanto a tripulação executa a manobra arriscada, Henrique sente um calafrio. Ele volta ao radar, examinando a área indicada pelas coordenadas. Não há nada. Nenhum ponto, nenhum sinal de outra embarcação. Capitão, não tem nada no radar. Absolutamente nada. O capitão franze a testa. A tempestade pode estar interferindo. Continue tentando contato. Diga que estamos a caminho. Mas a cada tentativa de resposta, eles só recebem o silêncio e o chiado do rádio. O mar parecia ter engolido o Alvorada antes mesmo que pudessem chegar. Enquanto o Bravura avança cegamente pelas águas revoltas, o rádio volta a chiar. A mesma voz, o mesmo pedido desesperado. Aqui é o navio Alvorada, se socorro, estamos afundando. Mas desta vez, algo é diferente. Ao fundo da transmissão, Henrique consegue ouvir outros sons. Gritos abafados, o som inconfundível de madeira se partindo sob pressão e um barulho de água invadindo tudo. A cena se torna vívida em sua mente. Ele pode quase sentir o pânico da tripulação do Alvorada. Porém, ao ouvir a mensagem pela terceira vez, Henrique percebe um detalhe assustador. A voz, a pausa, a entonação, tudo é idêntico, exatamente igual. Palavra por palavra, suspiro por suspiro. Não é uma transmissão ao vivo de alguém lutando pela vida. É uma gravação. Ele se vira para o capitão, o rosto pálido. Capitão, isso não é ao vivo. É uma gravação. Está se repetindo. O capitão Nogueira encara o rádio, a confusão se transformando em um pressentimento sombrio. Que tipo de brincadeira cruel seria essa, no meio de uma tempestade mortal? Como se atendesse a uma ordem invisível, a tempestade começa a diminuir. A chuva forte se transforma em uma garoa fina e uma névoa densa e fantasmagórica sobe da superfície do mar, envolvendo o Bravura em um abraço silencioso. E então, eles o veem, surgindo da névoa como uma aparição, um navio. Mas não era um navio em perigo, era um túmulo flutuante. O casco estava partido, os mastros quebrados, e a ferrugem cobria tudo como uma doença. Em uma placa de metal retorcida, quase ilegível, estava o nome: Alvorada. O navio estava claramente afundado há anos, talvez décadas. O convés principal estava submerso, e o mar entrava e saía pelas enormes fendas no casco. Era impossível que alguém estivesse vivo ali, muito menos enviando um pedido de socorro. Mas foi esse mesmo navio que chamou, sussurra o capitão, mais para si mesmo do que para Henrique. A lógica simplesmente não se aplicava.
O Bravura diminui a velocidade, circulando a carcaça do Alvorada a uma distância segura, como um animal cauteloso estudando sua presa. O silêncio era total, quebrado apenas pelo som suave das ondas contra os dois navios. Enquanto eles observam hipnotizados, o rádio ganha vida novamente. Mas agora não é apenas uma voz, são várias. Gritos, ordens desesperadas de marinheiros em pânico. Bombas a todo vapor, segurem os cabos, estamos afundando. São os ecos da tripulação. Os últimos momentos de agonia do Alvorada, transmitidos através do tempo. Henrique, com o coração na boca, olha pela janela da cabine em direção ao navio fantasma. E por um instante, ele vê figuras sombrias, silhuetas translúcidas correndo pelo convés destruído do Alvorada, movendo-se com um pânico desesperado, revivendo sua própria morte. Ele esfrega os olhos, mas as formas continuam lá, presas em um loop eterno. Eles estão lá, gagueja Henrique apontando com a mão trêmula. Mas eles não podem estar. O capitão Nogueira, decidido a acabar com aquele mistério, pega o microfone do rádio. Aqui é o capitão Nogueira, do cargueiro Bravura. Quem está transmitindo? Identifique-se. Por um momento só há estática. Então a cacofonia de gritos para. O silêncio é pesado, expectante. E uma nova voz surge, clara e nítida, cortando o ar da cabine. Não era o pedido de socorro original. Era uma voz que Henrique conhecia muito bem. Era a sua própria voz. Aqui é Henrique. Estamos afundando. Socorro! Henrique solta o fone de ouvido como se estivesse em chamas, o rosto transformado em uma máscara de puro terror. O sangue foge de seu rosto, deixando-o pálido como um fantasma. Aquela gravação não era do passado, era do futuro deles. O capitão larga o microfone e corre para a proa do navio, o coração martelando contra as costelas. Ele precisava ver com os próprios olhos, precisava de ar. Ele se debruça na amurada, olhando para o mar escuro e agitado que cercava o Alvorada. E então, ele os vê. Flutuando entre os destroços que boiavam na água, havia corpos, dezenas deles. Eram os marinheiros do Bravura. E entre eles, com os olhos vidrados e vazios, flutuando de bruços na água gelada, estavam duas figuras que ele reconheceu instantaneamente. Era ele mesmo. E ao seu lado, o jovem Henrique. Mortos, afogados. Isso não pode ser, ele sussurra, o horror paralisando-o. Era uma visão, uma premonição, um aviso do que estava por vir. O mar não estava apenas mostrando o passado do Alvorada, estava revelando o destino do Bravura. Naquele exato momento, o navio treme violentamente, como se tivesse sido atingido por uma mão gigante vinda das profundezas. Alarmes começam a soar por toda parte, estridentes e desesperados. A trégua da tempestade havia acabado. Ventos uivantes e ondas colossais retornam com uma fúria redobrada, como se o próprio oceano estivesse zangado com a presença deles. O céu se fecha novamente e a névoa se adensa, engolindo tudo. O rádio chia uma última vez e a voz fantasma retorna mais clara do que nunca, como uma sentença final. Aqui é o navio Alvorada. Socorro! Estamos afundando. No plano final, a câmera se afasta. O cargueiro Bravura, agora indefeso, é lentamente engolido pela tempestade e pela névoa, desaparecendo como se nunca tivesse existido. A única coisa que resta é a transmissão de rádio, repetindo-se infinitamente, um eco eterno perdido no mar, esperando pela próxima vítima, pelo próximo navio a responder ao chamado fantasma do Alvorada. Essa história nos lembra que existem mistérios no mar que talvez nunca sejam resolvidos. O que vocês acham? O Bravura encontrou um portal no tempo ou foi vítima de uma maldição? Deixem suas teorias nos comentários. Obrigado por embarcarem nesta jornada assustadora conosco. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras explorações do desconhecido. Até a próxima.